Nós temos um grande compromisso com Deus. Com Deus. A gente sempre vê as pessoas cobrando compromisso de Deus. As pessoas cobram demais esse compromisso de Deus para com aquela pessoa. É o que mais temos visto, principalmente nas redes sociais, é o povo cobrando de Deus, cobrando, como se Deus devesse a alguém, ou como se Deus fosse um Deus apenas para fazer as pessoas felizes é como se Deus fosse o servidor das pessoas, né? Você já amanhece o dia vendo as pessoas dizerem que hoje seu dia seja assim, que Deus faça isso, que Deus transforme seu dia, que Deus faça dessa forma, que Deus faça. Peraí, gente, não é Deus que tem que fazer, somos nós que temos que fazer para com Deus, para que possamos ser abençoados por Ele. A gente precisa fazer por Ele, aí sim Ele diz que nos recompensa. Quando a gente faz por Ele, Ele nos recompensa. E uma das coisas que a família precisa entender é que nós temos que ser uma família voltada tão somente para Jesus. Inclusive Josué tem uma frase que todo mundo gosta. Ele diz, todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece essa frase de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é um chavão que leva muita gente a tê-lo em casa, mas não sabe o significado. Ele reuniu todas as tribos de Israel. Tribos era justamente a família. As famílias. Um casal casa e nasce filhos, e aqueles filhos vão casando e eles vão constituindo outras famílias. Então cada um torna-se uma família. E depois, se quiser juntar aquela família de sangue, aí então tem que chamar todas as tribos. Era no caso da época de Josué. Cada tribo era um filho que casou e que constituiu outras pessoas. Mas Josué precisou de chamar todas as famílias de Israel, reuniu todas elas, para lembrar para elas que elas estavam vivendo dias fora do aconchego de Deus. Eles queriam que Deus abençoasse o seu povo. Não tem nada diferente de hoje. Todo mundo pede bênção. Você amanhece o dia cheio de mensagens, pessoas pedindo as bênçãos de Deus, mas não sabe que precisa se comprometer com Deus. Que o tempo de hoje as pessoas já não olham a Bíblia com os olhos espirituais, não olham mais. A Bíblia perdeu o sentido para muitas pessoas. A Bíblia perdeu o sentido para muitos sabichões, né? E às vezes até querem mudar o sentido espiritual que a Bíblia mostra para nós. No tempo de Josué acontecia a mesma coisa. O povo deixou de adorar a Deus para adorar ídolos. O povo deixou de obedecer a Deus. E quando deixou de obedecer a Deus, perdeu o sentido de eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando alguém se converte verdadeiramente a Deus, ele passa a servir agora somente a Deus. Mas às vezes as pessoas acham que servir a Deus é somente dizer eu sou crente, eu sou um cristão, eu sou um religioso, ou eu leio a Bíblia todo dia, ou eu faço minhas orações, e acho que isso é servir a Deus. Mas o povo de Israel, a família de Israel, as tribos de Israel, eles também sabiam que Deus era Deus. Eles também sabiam que só existia um único Deus. Mas eles estavam servindo agora a outros. Ora, a igreja só tem 2 horas de culto de manhã e 2 horas de culto à noite. Sabe que
As pessoas passam tempos diante de uma televisão, muitas vezes mais de 2 horas. Por exemplo, quem gosta de novela passa pelo menos 1 hora todo dia diante de uma novela. E se juntar, vai ser 1 hora, mais 1 hora, mais 1 hora, mais 1 hora. Se gostar de jogo e tiver o jogo que ele gosta, ele vai assistir 2 horas na quarta, 2 no sábado ou no domingo. Se ele for juntar o tempo que ele passa para ir para uma festa, para um festival, para ir para a praia, ninguém vai para a praia e passa 2 horas. É muito difícil, só se for um evento, né? Você vai e passa tempo. Um evento, um casamento, um aniversário e tantas outras coisas que aparecem para tomar o nosso tempo, que deveria ser o tempo de Deus. Mas quantas horas Deus te deu para dormir, para passear, para se divertir e tantas outras coisas? Então a família deveria pensar melhor. Calcular isso também. A família não calcula quanto gasta? A família calcula quanto gasta em dinheiro. Se não calcular, se não colocar num papel o que ganha e o que gasta, com certeza vai ficar endividado, e muito endividado. É a mesma coisa, a gente tem que ver o tempo que a gente sai, o tempo que a gente gasta para Deus, quanto tempo a gente passa diante de Deus, e quanto tempo a gente passa fazendo outras coisas, começando pelo trabalho. Porque se você trabalha, você passa no mínimo 8 horas trabalhando, ou 6, depende, né? Depende da função e assim por diante. Quanto tempo você passa trabalhando no mês? E quanto tempo você passa reunido com a família de Deus na casa de Deus? Mas o povo da época de Josué estava vivendo exatamente isso. Se você ler Josué, capítulo 24, todo o capítulo, você vai ver que o povo estava desordenado diante de Deus. Por isso Josué chamou o povo e disse: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, mas vamos servir dessa forma. E aí Josué colocou diante do povo as regras que eles teriam que cumprir diante de Deus. Ou seja, ele diz: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é uma frase que nos compromete diante de Deus. Quando eu digo isso, eu estou me comprometendo, eu e meu marido, eu e minha mulher, eu e meus filhos, sob pena que eu não seja abençoado. Claro, porque ele disse: quem busca, recebe. Quem procura, acha. Quem entrega a sua vida ao Senhor, vai ganhar. Então, a família deve pensar: a quem eu devo servir? Estar diante de Deus não é gastar tempo, não é perder tempo. Estar diante de Deus é ganhar tempo. Estar diante de Deus é ganhar bênçãos. Estar diante de Deus, servindo a Deus, é ter a certeza que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe cada dia mais.